Boa tarde, está no ar mais uma edição do Construção em Alta, diretamente da FIMA Brasil, a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Móveis e Madeira. Hoje, nosso podcast ganha ainda mais força aqui no meio de tanta inovação, network e bate-papo com empresas que são referência no setor. Então aproveite e siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e no YouTube. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Eviva Móveis de Alto Padrão, Painel Imobiliário, Memor Design do Vale, Master Logista Sistema de Gestão. E agora vamos bater um papo diretamente com o nosso convidado aqui da FIMA Brasil, Diego, da Vidrotech. Diego, bem-vindo. Obrigado. Diego, conta um pouquinho para nós quem é o Diego, para começar, né? Para quem está ouvindo te conhecer, e também um pouquinho da empresa da Vidrotech. Perfeito. Eu sou o Diego Belinski, um entusiasta em desenvolvimento pessoal e buscando esse desenvolvimento, então, é que nasceu a Vidrotech. Fundei ela um garoto ainda, penso assim, né? Eu tinha apenas 19 anos e o principal objetivo de fundar a Vidrotech, fundar uma empresa, era poder poder melhorar as pessoas que estariam em torno da operação, né? Antes de fundar a Vidrotech, eu trabalhava como mecânico, né? Iniciei minha carreira como mecânico de moto, depois fui trabalhar numa empresa do mesmo segmento da Vidrotech como mecânico. E, enfim, durante todo esse meu pequena trajetória como CLT, eu sempre me questionava, né, como eu poderia fazer algo grande para empregar muitas pessoas e, com isso, eu poder aplicar diversas melhorias na vida delas, diversos aprendizados, enfim, posso dizer, fazer realmente um papel para esse mundo, né? Uhum. E aí, então, foi em 2010, trabalhei 1 ano e 7 meses numa empresa do mesmo segmento. Foi ali que eu conheci o vidro e foi nesse momento que eu percebi, opa, consigo, a partir do vidro, gerar uma operação de modo aí que eu consiga conquistar os planos, desejos, sonhos futuros, né? E foi assim que nasceu a Vidrotech. Então, em 2011, foi fundada. A Vidrotech já nasceu com o intuito de beneficiar vidro para móveis, né? A partir de uma oportunidade. Na empresa que eu trabalhava até então, o proprietário beneficiava vidro para móveis e foi na minha saída que ele decidiu migrar para a construção civil. Então, eu aproveitei essa Ficou oportunidade. uma lacuna aí de Exato. mercado. Como eu já conhecia os clientes, né? E então a Vidrotech nasceu específica para móveis. Quem não conhece os tipos de produto, né? Fala em beneficiar o vidro para móveis, para cadeia moveleira. Que tipo de produto hoje a Vidrotech tem como no seu radar, daqui a pouco como curva A, como os principais ou mais conhecidos no mercado? Então, o beneficiamento de vidro, por mais que é vidro, eles são produtos semelhantes, mas quando a gente fala de vidro para móveis, a gente vai para um nicho mais específico, né? Um vidro onde ele necessita ter uma massa mais clara. Quando a gente fala de vidro para móveis, a gente fala de vidros orgânicos, que até agora está muito em alta, os formatos Baril, Cantorá, então são formatos orgânicos, né? Uhum. Quando a gente fala de vidros para móveis, a gente fala em vidros pintados, vidros texturizados, vidros impressos. Então, isso diferencia um pouco da linha da construção civil. Certo. São vidros, eu vou dizer assim, mais nobre, os que são destinados à linha moveleira. Hoje a atuação da Vidrotech, por ter toda essa personalização, né? Tu tem uma cadeia produtiva que ela é praticamente sob medida, sob encomenda? Ou tu consegue ter um volume produtivo para gerar estoques e coisas do tipo? Como é que funciona essa parte de estruturação e volume de produção? Então, hoje nós recebemos um pedido, uma demanda, e produzimos sobre essa demanda, né? Então, nosso cliente nos passa formato, tamanho, cor, espessura, e aí nós produzimos Ela é específico para. 100% sobre pedido.
Então, você vai fazer o produto personalizado para o cliente, atender o cliente especificamente. Exatamente. Como é que é a abrangência da Vitrotech hoje na questão de mercado, de raio de atuação? Hoje vocês atendem o mercado da Serra, o mercado do Rio Grande do Sul, atende mais a região de Garibaldi, Bento Barbosa, Caxias? Qual é a abrangência? Hoje 80% do nosso mercado ele está no Rio Grande do Sul, né. No ano passado a gente ampliou um pouco isso, começamos a atender o norte do Paraná, né, como um marco, fomos buscar o ponto mais longo, ou seja, nos estruturamos para atender o ponto mais longo, para aí, consequentemente, a gente vir atendendo o meio entre nós e o norte do Paraná, né. Então é um objetivo, de nós estarmos presente aqui na FIMA, é conquistar o mercado também de Santa Catarina, e então, em resumo, é atender todo o sul do país. Diego, nesses tempo de empresa, né, a gente percebe que muitas coisas mudaram e evoluíram, outras mudaram, outras, tanto no perfil do cliente, quanto nos tipos de produto acredito que o que tu fazia há 15 anos atrás, tu não faz mais hoje, né. Quais foram as principais mudanças que tu percebeu? E quais daqui a pouco da linha de produto, da linha do cliente, as demandas do cliente, e que mais aconteceram que tu percebeu assim: "Ah, antes nós fazíamos tal linha, hoje a gente essa linha não existe mais, ela foi substituída por tal situação". Tu comentaste um pouquinho na abertura aqui sobre o orgânico, né, Sim. que acredito que talvez antigamente tinha, depois eles foi para linhas retas ou nunca teve, agora tá tendo. Conta um pouquinho para quem não conhece esses movimentos. Sim. Muito interessante, nessa análise até, porque quando nós iniciamos, 2011, 12, a tendência do vidro no móvel, principalmente no tampo de mesa, era do vidro espesso, 8, 10, 12 milímetros, incolor, ele não possuía revestimento, e em sua maioria lapidação reta, né? Formas retangulares, quadradas, né? Formas retas, como a gente fala, né? Isso foi mudando, 2015, 16 entrou muito forte o vidro pintado, né, teve uma enxurrada de vidros pintados nas mesas de jantares, mas continuavam em suas formas retangulares. 2020 para frente começou a aparecer muitas formas orgânicas e as poucas ainda que permaneceram nos formatos quadrados e retangulares ganharam espaço, deixaram o canto reto para cantos raio 100, eh, raio 150, de modo que já começasse a se conduzir para a linha orgânica, né? Isso é muito interessante também para entender a evolução, porque antigamente nós cortávamos o vidro reto, era permitido a lapidação em máquinas lapidadoras retilíneas, né? E com esse avanço, com essa mudança, o mercado foi migrando para essas fórmulas e, consequentemente, buscamos máquinas automatizadas de lapidação, né, centros de usinagem. Então, assim como o produto mudou, consequentemente, toda a área de beneficiamento precisou mudar também. Tem uma coisa que eu tinha notado aqui, tá, mas aí tu tem que mudar toda a estrutura de produção para um produto que era reto e sem pintura, para ter pintura na operação, para ter a questão de orgânica de corte diferente, né? Isso é uma mudança não só de perfil, mas também tem mudança de estruturação toda de vocês para conseguir atender essa demanda. Sim, é como eu sempre falo, a fábrica ela é viva, né? Ela está a todo momento se mudando. Então, em alguns períodos a gente tem sobrecarga em algumas determinadas linhas, e períodos depois essas linhas já deixam de ser gargalo e logo mais passam a ficar obsoleta, né? Sim. Então, obviamente, durante essa trajetória, né, são 14 anos, né, de empresa, a gente foi mudando a fábrica várias vezes, com isso mudanças de layout interno, isso é praticamente anual, a gente precisa mudar, até para conseguir garantir a eficiência para continuar atendendo o mercado, né. E consequentemente estar buscando sempre novos equipamentos. Agora a tendência é possuir o vidro conhecido como fusing, né? Fusing é um termo popular, não técnico dele, mas nada mais é que um vidro que ele é deformado pelo calor
Então é uma tendência, foi uma tendência agora em Milão, o Brasil já está buscando muito, esse vidro, né, e nós adquirimos equipamentos e, mês que vem vamos estar lançando essa linha também. Então, ou seja, algo que até então, não possuíamos e até um pouco estranho, né, porque a gente deforma o Sim. vidro para estar, em uma tendência atual, né. Ah, agora tu comentou em tendência e novidades vindo de fora, né. Hoje o teu especificador, ou quem, vende o teu produto, ele é a indústria propriamente dita diretamente, ele tem intermediação do arquiteto, do especificador, ou ele é o varejo? Quem é que é o cliente da Vidrotech? Então, muito interessante o mercado, entendendo isso. Hoje, os nossos clientes são os fabricantes de móveis, Certo. tá? Então, nosso contato começa com o designer desses clientes, Ah, possibilitando o desenvolvimento, principalmente na impressão digital, desenvolvendo imagens de acordo com o que o cliente deseja. Validado isso, então, quem que passa a demanda para nós é o comprador de cada cliente, né? ah, Mas específico para as indústrias moveleiras. Então, ou seja, o nosso cliente é o fabricante de móveis. sim. Hoje qual o tamanho da estrutura que vocês têm em pessoas? Comentasse um pouquinho que queria, ter pessoas, né. Qual o tamanho do time da Vidrotech hoje? Hoje a Vidrotec deve estar num total de umas 55 pessoas, 3.500 metros quadrados de área construída. Recentemente Tá. adquirimos um forno plano e curvo Ela está localizada na em cidade de Garibaldi. Garibaldi. E algo que é legal para a gente ter ideia aqui, qual a importância da Vidrotech estar numa feira como a Fi Para nós é um marco, né? É a nossa primeira feira, né? Nós nunca participamos de nenhum evento deste porte, né? Até então acreditávamos que não tínhamos talvez espaço, né? Porque aqui a gente tem diversos fornecedores de componentes para móveis e posso dizer que a gente tomou coragem esse ano em buscar a participação aqui e está sendo muito gratificante. É um público muito acima do esperado. É, montamos um stand que mostra muito a nossa cara, mostra muito o nosso jeito de produzir, né? Dando atenção nos mínimos detalhes e produzindo um vidro pro médio alto padrão de móveis, né? Uhum. Então é muito gratificante mesmo estar participando da FIMA. A questão do do pós-vendas, né, hoje tu vende para o intermediador, poderia se dizer, o teu cliente ele tem um cliente no final, né. Eh, e por o vidro ser algo muitas vezes delicado pela questão de transporte, a logística, a montagem, como é que vocês lidam com essa questão do quebra, de danificação, ou até mesmo de foi feito errado, foi feito medidas erradas, como é que é esse jogo e como é que vocês conseguem trabalhar com esse fluxo? Dentro da operação, até porque se faz sob encomenda, ao meu ver ela volta, ela já não vai atender nunca mais ninguém e Sim. talvez vai atender uma vez numa sorte de algum acaso. É. Dificilmente ela atenda, né? Quando o vidro retorna, em sua maioria, ele é descartado, principalmente porque o vidro, a principal avaria dele é a quebra, né? Uma vez que quebrou, ele é inutilizado, né? Mas a gente hoje conseguimos reduzir muito isso em comparação ao passado, né? Hoje a Vidrotech possui uma estrutura de logística própria, até no grupo possui uma transportadora. Eh, eu falo muito da empresa, né? Cada necessidade que a gente teve ao longo desses 14 anos foi se tornando uma oportunidade para a gente crescer, aumentar toda a nossa estrutura, né? E a logística não deixa de ser uma delas, né? Nós tínhamos muitos desafios lá no início, onde nós mandávamos os primeiros vidros por transportadora, né? O produto acabado por transportadora. Acontecia muita avaria, sem contar que o custo de embalagem para poder mandar com uma transportadora convencional acabava se tornando inviável, né? Então, isso ainda em 2013, 14, a gente já buscou a logística própria de entrega de produto acabado.
Em 2017, a gente buscou a logística própria de transporte de matéria-prima, né? Logo depois, em 2018, isso virou uma outra empresa, né? Que hoje é a Transportes Velinski, que ela detém, então, todo o transporte de matéria-prima quanto de produto acabado. Com isso, sim, as assistências reduziram, né? Sim, Dentro de um padrão aceitável. E eu acredito que hoje a gente é uma possibilidade abrir novos mercados devido à logística ser própria, né? sim, sim, sim. Não, Sim, isso não vejo facilita como. o teu fluxo de atuação, o teu raio de Exato. atuação. Então, como tu comentaste, eu tô atendendo até o Paraná, eu consigo atender todo aqui no meio por uma cadeia, administrável na próprio grupo, né. Sim, Isso exatamente. facilita, assim, para dar qualquer abrangência. Sim, com certeza. Qual é os próximos passos aí, além do lançamento do vidro, como é que é o vidro que tu falou? Aquele Fuse, Fusion, né? né, o Termo lançamento do popular vidro Fusion. conhecido já. Já tem outras ações acontecendo, tem outros mercados sendo analisados, tem algum spoiler que tu pode deixar pra gente aí? Sim, esse ano, além de neste 2025, a gente estar participando da FIMA, né? Nossa primeira feira. Tem duas novidades. Uma delas é o vidro Fusion, como eu recém comentei. Outra delas é a gente buscou uma especialização e irá lançar o vidro temperado, né? Até então, na nossa linha, ele não é tão solicitado, mas nós temos uma pequena gama aí de clientes que consomem o vidro temperado, o vidro fino temperado. Buscamos um equipamento que tem uma qualidade para atender esse mercado. Então, isso até foi bem satisfatório na feira, quando a gente percebeu que os nossos clientes estão aguardando esse fornecimento vidro temperado até mais do que nós mesmos, né? Então, é um vidro aí que tem uma certa lacuna no mercado. Então, eu posso dizer que esse 2025, o, o grande passo é nesses dois e novos itens, né? E com certeza eles serão um pilar para que nós conseguimos alavancar muito a operação nos próximos anos. Maravilha. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta, direto da FIMA Brasil. Obrigado pela sua audiência. Agradecemos então ao nosso convidado Diego pela presença e por compartilhar tanto conhecimento. E quem quiser saber mais sobre a empresa, como entra em contato, rede social, quer deixar algum canal pra gente? Possuímos então o nosso site www.vidrotech.ind.br, nosso Instagram @vidrotechoficial e faça o contato. Nosso time comercial estará pronto para lhe atender. Maravilha. E você que nos acompanhou, siga o podcast Construção em Alta, o William Pilate e o Giovanna Fachinelli no Instagram. Também estamos no YouTube e Spotify. Um grande abraço e até a próxima.